Investidores, mar revolto no oceano dos criptoativos. Muita volatilidade aconteceu no período de 24 horas, nas últimas 24 horas, e tem muita gente que tá assim, ó, enjoada já. Com tanto vai e vem, com tanto sobe e desce, né? Dentro do mercado, do mundo dos criptoativos, que tem o Bitcoin sendo cotado aos 90 mil dólares nesse momento. O Bitcoin, depois de ter atingido a casa dos 78 mil dólares, investidores, chegou a ter uma alta aqui de 21%, tá? Do topo que ele deixou ontem até a cotação atual já é uma correção de 4,95%, que vai prendendo o Bitcoin justamente ali no Bull Market Support Band, né? Nas bandas de suporte de Bull Market do Bitcoin. Em alguns momentos o Bitcoin chega até a se projetar abaixo desse nível, né? Nessa fase corretiva foi assim, nessa fase corretiva foi assim também. E agora a gente fica na expectativa de ver se o Bitcoin vai ter realmente força para se sustentar acima desse nível de suporte. Ele voltou a retestar aquela região que a gente vinha colocando como uma resistência, né? Coloquei essa região como uma resistência importante na última análise que a gente fez e realmente, né, Bitcoin deixou um topinho justamente em cima da região entre 91 e 92 mil dólares. Eu acredito, investidores, que a gente vai iniciar agora uma fase de reacumulação, tá, dentro do Bitcoin e dos criptoativos. Essas fases de reacumulação são difíceis, como qualquer fase dentro desse mercado, muito porque a gente pode levar algumas semanas para consolidar um fundo que deve ficar dentro desses níveis aqui para o Bitcoin, certo? Dentro desses níveis aqui, dentro desse range aqui, que compreende ali níveis entre nos 78 e 90 mil dólares, né? Enfim, Bitcoin é um ativo muito volátil e aí essas faixas são faixas realmente muito amplas, né? Mas eu acredito que dentro desse nível aqui a gente vai viver uma fase de consolidação do Bitcoin e qualquer fundo que o Bitcoin deixe de forma ascendente em relação a esse fundo dos 78 mil dólares vai ser bullish. Mas isso não vai acontecer sem muito pessimismo, sem muita notícia ruim, tá? O ambiente aqui é caótico, tá, investidores? Essa é uma lição importante para todo mundo que deseja ter capital exposto dentro desse mercado. É um mercado absolutamente caótico e dramático, tá? Tudo aqui tem um componente emocional muito forte. Tanto as altas, você vai ver as pessoas explodindo de euforia, batendo a cabeça no teto, dando pulo de alegria, e quando a gente tiver quedas, você vai ver a pessoa chorando em posição fetal. É assim que acontece dentro desse mercado, e eu acredito que qualquer fundo que o Bitcoin forme de forma ascendente em relação a esse fundo aqui é bullish pra gente e é necessário ter muito estômago para ver isso acontecer, porque eu não estou acreditando que o Bitcoin vai formar esse fundo em níveis acima dos 92 mil dólares, tá? Acho que aqui ele deve sofrer resistência para tentar a formação desse fundo aqui, ó, dentro desse retângulo amarelo. Então, para mim, a gente inicia aqui uma fase de reacumulação dentro do Bitcoin. Ontem a gente teve um dia explosivo. O governo dos Estados Unidos anunciou uma ordem executiva para implementar uma reserva estratégica de criptos nos Estados Unidos, não só de Bitcoin, né, investidores? E essa reserva estratégica terá em sua composição inicial Bitcoin, Ethereum, Solana, XRP e Cardano. O mercado cripto explodiu na hora da notícia, né? Aí, antes de sair, eu estava em casa e fiz umas publicações aqui, repercuti o que estava acontecendo em tempo real lá com os membros do nosso canal fechado no Telegram. Eu abri esse tópico para a gente falar sobre o que estava acontecendo, basicamente em tempo real. Muita gente com dúvidas sobre aquilo que estava rolando, e aí a gente falando, não, cara, é uma notícia real. Veja que o David Sachs publicou isso também. Ele é o czar de inteligência artificial e criptos do governo americano, e aí várias mídias começaram a repercutir isso e trazer a notícia da reserva estratégica de criptos e não só de Bitcoin lá nos Estados Unidos. Muita repercussão nas mídias, dentro da nossa comunidade fechada também. O link para você entrar para nossa comunidade fechada tá aí na descrição. Acabei de sortear uma mentoria comigo para um membro do nosso Telegram. Faça parte da nossa comunidade. E de ontem para hoje, depois dessa alta e desse movimento de euforia diário, a gente vê Bitcoin corrigindo, muitas criptos em um ambiente de correção, principalmente aquelas citadas ali, né?
Ethereum, Solana, XRP, Cardano, elas estão corrigindo, mas estão conseguindo manter um fundo ascendente em relação ao fundo de ontem, algumas criptos devolvendo todas as altas, e eu acredito que a gente está, então, acessando essa nova fase, que é a fase de reacumulação. Esse aqui é o padrão de reacumulação de Wyckoff, certo? E eu acredito que nós estamos, investidores, possivelmente já dentro dessa fase C aqui, certo? Que é a fase que a gente tem a consolidação do fundo, da mínima, né, que possivelmente, eu acho que tem um grande potencial de já ter sido aqueles 78 mil dólares, e aí a gente vai entrar em um processo para formar este fundo ascendente aqui, ó, este fundo aqui, tá? Este fundinho aqui. A gente faz a mínima, aí a gente deixa um topo, corrige, faz uma mínima ascendente em relação à mínima anterior, e aí sim, a gente forma um pivô de alta rompendo o topo anterior, e a gente parte, aí sim, para formar um topo ascendente em relação a esse topo aqui, certo? E a gente começa a ver uma reversão de narrativa e de confiança, tá? É um processo que, pelo andar da carruagem, deve levar algumas semanas, tá, para acontecer. Não acho que isso vai ser uma coisa que vai acontecer assim tão rápido. Então, eu acho que a tempestade vai durar algum tempo ainda dentro do mercado cripto, tá, investidores? Apesar de que temos possíveis catalisadores para essa semana. Eu digo possíveis porque nem eu, nem ninguém será capaz de dizer se os eventos que vão acontecer nessa semana serão realmente suficientes para fazer o mercado já subir em linha reta, tá? Então é importante você sempre estar preparado para um cenário menos otimista. Não fica se iludindo achando que vai explodir, subir igual um foguete em linha reta, e não fique também sendo ingênuo, inexperiente, achando que vai derreter em linha reta e que tudo acabou e que tudo morreu, tá? Desse jeito é difícil você conseguir resultado dentro de mercados voláteis, né? Ainda mais o mercado mais volátil do mundo, como são os criptoativos. O Bitcoin, com aquela queda, investidores, fechou um gap lá da CME, né, uma faixa de preço em que ele pulou na alta aqui na ida, e aí na volta, agora na correção, a gente praticamente fechou quase todo esse gap, e aí de ontem para hoje a gente deixou um novo gap aqui, tá, que tá aqui nesse nível entre 85 e 89 mil dólares. Será que vai ser aqui que a gente vai ter, de repente, o Bitcoin buscando a formação? Ó, se a gente colocar no gráfico de linha, a gente exclui o gap, tá vendo? A gente coloca no gráfico de candlestick, a gente vê o gap, a gente coloca no gráfico de linha, a gente esconde o gap, e é possível que a gente veja, então, o Bitcoin buscando a formação de um fundo ascendente dentro dessa região do gap aqui, tá? Existem gaps que eu não acredito que serão fechados. Eu fiz essa leitura neste momento aqui, vocês lembram? A galera falou muito que o Bitcoin ia fechar esse gap aqui, e foi uma leitura assertiva de não acreditar nisso, né? Não acreditei. Porém, a gente está bem pertinho desse gap aqui, existe sim uma possibilidade da gente fazer uma retração aqui. O ponto é que, o que a gente precisa nesse momento no BTC é de um fundo ascendente. Qualquer fundo ascendente em relação ao fundo dos 78 pode confirmar o mercado em um momento de reacumulação, né, investidores? Para que a gente possa ver, de fato, o mercado voltando a se projetar lá na frente, tá? Essa foto ilustra de uma maneira um pouco mais clara aquilo que a gente está vendo. Ó. A gente tem basicamente aqui um topo, que é basicamente esse topo aqui. Depois a gente tem esse topo aqui, que no caso é esse topo aqui. A gente tem um fundo, que é esse fundo aqui. Um novo topo, que é esse topo aqui. Uma nova correção, que é essa correção aqui. Depois um novo topo, que é esse topo aqui. Depois toda uma fase de quedas, aí sim vira mau humor no mercado, né? Toda uma fase de quedas, que é o que a gente está vendo aqui nesse momento, certo? Até que a gente tenha, então, um fundo, né? Uma base de preço se formando, tá? E um fundo ascendente. O Bitcoin vai buscar este fundo ascendente aqui da imagem agora, tá? A gente não tem esse fundo aqui agora, mas qualquer coisa acima deste fundo aqui será um fundo ascendente para o Bitcoin, e aí sim a gente pode ver a confirmação, né, de todo esse padrão de reacumulação que vai levar o Bitcoin inevitavelmente, no mínimo, para a região dos 150 mil dólares. Eu acredito fortemente que isso vai acontecer ainda esse ano. Nós estamos ainda em março, começando março, pode acontecer no primeiro semestre desse ano, investidores. Então, você tem que ter muita sabedoria para interpretar o momento do mercado, para que você não acredite em teorias apocalípticas e também não acredite em contos de fadas aqui, né? A gente tem que prestar bastante atenção no comportamento do mercado como um todo, sempre analisar o ambiente total do mercado. E de alguns dias ou até
semanas ou poucas semanas para cá, a gente tem visto as altcoins começando a reagir contra o Bitcoin em alguns momentos, não todos os momentos. A gente vai ver elas tendo uma reação forte quando, de fato, a gente vê a precificação das altcoins, a precificação da tecnologia, das novas blockchains, dos protocolos consolidados, dos novos protocolos acontecendo. O fato que a última vez que aconteceu foi lá em 2021, novembro de 2021, faz muito tempo. A gente sabe que está na hora de acontecer e a gente está cada vez mais próximo disso. Apesar de toda a tempestade, de tudo que está acontecendo. Isso inevitavelmente vai acontecer ainda nesse ciclo. E então a gente está vendo que em algumas oportunidades as altcoins estão começando pouco a pouco a apresentar alguma força contra o BTC. Ontem mesmo a gente teve o Bitcoin subindo 10% e no par Bitcoin altcoin ou altcoin contra o Bitcoin, a maioria das altcoins estava tendo performances positivas, né? E aí a gente presta bastante atenção nesse gráfico, que é o Others, é o valor de mercado de todas as criptomoedas, excluindo o top 10, contra o Bitcoin. E a gente está aqui basicamente em uma região que é uma linha de tendência de alta, tá vendo, com topos, fundo, 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 e agora a gente está testando esse nível novamente, tá vendo? Dentro do indicador MACD, a gente tem aqui alguns sinais que a gente vai observando. Divergência de alta, já que a gente tem os cruzamentos das linhas, das médias exponenciais acontecendo cada vez de forma mais ascendente. Aqui a gente está caminhando para um novo cruzamento ascendente, e a gente tem as barrinhas também já se apresentando na segunda semana, nessa cor mais clarinha, tá? Então, isso não é uma mera percepção, tá? Isso realmente está acontecendo. As altcoins, pouco a pouco, estão começando a apresentar algum nível de força contra o Bitcoin. Por enquanto não está claro ainda, vai ficar claro na hora que qualquer um conseguir ver, né? E o nosso desafio é ver isso antes da maioria das pessoas, né? E a gente vê por alguns detalhes que esse processo, pouco a pouco, já começou, né, investidores? E um outro fator também que é legal a gente prestar atenção é que, veja, o Bitcoin chegou a cair para os 78 mil dólares naquele dia 28 de fevereiro, e a dominância do Bitcoin, insistentemente, ela não consegue se projetar acima dos 61%. Ou seja, o ganho de participação do market cap do Bitcoin em relação ao market cap total desse mercado tá ficando limitado agora, tá? Tá chegando a hora em que o Bitcoin vai começar a perder participação, né? Na hora que as altcoins realmente começarem a ganhar força, né? É um processo caótico, é um processo doloroso para muitos, é um processo cheio de, nossa, é um pessimista aqui, é um otimista aqui, é um ambiente extremamente ruidoso, e se você ficar olhando para tudo e não conseguir centrar, se você não tiver uma atenção seletiva, se você não tiver calma, tá? Na hora de bater um pênalti, você tem que ter calma, você não pode ficar nervosão com as pernas tremendo para ir lá bater o pênalti, você tem que estar calmo. Então aqui é a mesma coisa, a gente bate pênalti decisivo aqui todo dia. Então você tem que se manter tranquilo, mesmo quando a embarcação tá, subindo e descendo lá no meio do oceano, na tempestade oceânica, né, investidores? E ainda assim a gente consegue sim tirar algumas leituras que, se para o momento não são exatamente otimistas, não estão, a gente não está conseguindo ver frutos para o mercado ainda, a gente olhando ali na frente, você que tem uma capacidade de olhar um pouco mais à frente, e é recomendável que todo investidor tenha essa capacidade, já que quando você tem o seu capital exposto em ativos de risco, o resultado está no hoje? Não está, o resultado está no ponto futuro. Então você tem que tentar olhar o que está lá na frente. E olhando lá na frente, a gente começa a ver, sim, sinais interessantes, tá? Sinais que vão se convergir em um momento muito positivo para as criptomoedas no ano de 2025. Tá bom, investidores? A gente vai ficar atento para essa semana no calendário econômico. A gente tem uma semana cheia e que vai, assim, explodir na sexta-feira. Que vai ter PIB da União Europeia, vai ter payroll americano, vai ter minuta da política monetária do Fed, vai ter discurso do Jerome Powell, isso já logo após o almoço aqui pra gente. A gente vai ter a gente vai acompanhar para ver como que tudo isso vai se refletir na dinâmica de formação de juros ao longo dessa semana. Vejam que o mercado, nesse momento, investidores, está acreditando que a gente vai ter 3 cortes de juros, tá? Gente, deixa eu falar uma parada aqui. Pro humor virar e pra tempestade virar um dia bonito aqui, é muito rápido, tá bom? Tudo acontece de uma maneira muito rápida. Então, vejam que a gente tem 30,8% de probabilidades medidas lá na CME da gente ter 3 cortes de juros para este ano, certo? Ou seja, uma hora
tudo vai virar e vai ficar lindo, tá? E nessa hora a gente vai precisar ter muita calma também, certo? E sexta-feira a gente vai ter o Crypto Summit lá na Casa Branca, né? E, enfim, tá sendo prometida aí ainda mais novidades, né? Além dessa ordem executiva que vai criar a reserva estratégica de criptos e não só de Bitcoin, né? Vamos ver na sexta-feira como que vai ficar. Sexta-feira é um dia que promete muita volatilidade, então já toma aí um Dramin. Eu tô brincando, isso não é uma recomendação médica, mas tenha estômago para suportar esse momento de alta volatilidade do mercado. Vocês viram isso aqui, investidores? Análise forense do hack da Bybit revela que comprometimento da Safe Wallet levou ao roubo de fundos. Meu Deus, cenas dos próximos capítulos, né? Eu não uso Safe Wallet. Não tenho nenhuma opinião sobre ela. Mas vamos ver se de fato foi uma vulnerabilidade ali. Não sei não, hein? A galera vai abandonar essa carteira. Mas tem muita coisa ainda para se desenrolar. Eu vou deixar o convite para você se inscrever e ativar o sininho de notificações para você se juntar a nós aqui no canal Investidor Smart, uma das comunidades que mais crescem dentro do YouTube Brasil. A gente era pouco mais de 10 mil no ano passado e a gente viu o canal quase que, sei lá, mais do que triplicar de tamanho. A gente faz uma cobertura completa de comportamento de preço, mercado e fundamentos de Bitcoin e outros criptoativos. Junte-se a nós, investidores. E nós seguiremos em frente para viver a colheita, que ainda não chegou na sua fase mais próspera para muitos, né? Eu já realizei alguns lucros em Bitcoin, vendi Bitcoin lá a 100 mil, enfim, reposicionei já grande parte desse capital e ainda tem muita coisa para acontecer porque o ciclo não termina aqui, tá bom? Então inscreva-se aqui no canal para você seguir acompanhando tudo o que está acontecendo junto com a gente. Deixe o seu like. Faça parte das nossas comunidades, a aberta aqui no YouTube e a fechada lá no Telegram. Forte abraço a todos e até a próxima. Investidores, quero deixar o convite para vocês conhecerem o relatório oficial do canal, que tem a nossa seleção de 25 criptomoedas promissoras para esse ciclo de alta. Nesse relatório vocês também vão encontrar o Mega Gemas, que tem algumas criptos de baixo valor de mercado e potencial altíssimo. E também recebem um e-book exclusivo, materiais que vão tornar você um investidor muito melhor, com certeza, e que vão te ajudar a conseguir resultado nesse mercado. O link está aí na descrição.